Mas eu entendo que o Senhor usa as canções para nos chamar a atenção para coisas importantes. O Senhor usa canções para tocar o nosso coração. Nós não cremos que a adoração ela é uma preparação para a palavra, até porque não existe um momento mais importante ou menos importante. Nós estamos aqui adorando o Senhor e quer estejamos cantando, quer estejamos pregando, quer estejamos contribuindo, quer estejamos fazendo o que for, nós estamos fazendo para Ele. E eu sinto que o Senhor quer comunicar muito a nós hoje sobre essa libertação do nosso pecado. Eu sinto que ainda há muita coisa em nós que a gente ainda não conseguiu entender, que nós somos livres, irmãos. O Senhor tem nos levado a estudar o Evangelho, a nos aprofundar no Evangelho. E nesta noite, nesta manhã, né? Eu acostumei tanto com a noite. Nesta manhã, eu fiquei a semana inteira, Senhor, o que o Senhor quer comunicar, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer... E confesso, irmãos, que eu passei a semana inteira e não me veio uma palavra assim, especificamente, eu não consegui entender o que o Senhor queria comunicar. Eu falei, Deus, está chegando a hora e eu preciso levar uma palavra para os irmãos, e aí? Fui dormir cedo ontem para ver se eu conseguia acordar cedo hoje. Passei a noite orando, assim, meu espírito passou a noite orando. Eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Não foi literal, eu estava dormindo orando, tá, irmãos? Assim, né? É porque você dorme, mas seu espírito não dorme. Então, eu fui dormir orando, Deus. Aí à noite, aí eu acordava de noite, eu lembrava. Aí eu despertava de noite, Deus, me dá uma palavra para amanhã de manhã. Então, eu senti que eu estava orando. Eu não orei a noite toda acordado, irmãos. Né? Não foi assim. Mas eu falei, Deus, Senhor, eu acordei de manhã, eu falei, Deus, eu não tenho uma palavra... Sabe que você não tem uma nitidez daquilo que você quer? Mas algo estava dentro de mim e eu não tinha uma nitidez daquilo que eu tinha para falar hoje. Mas aí eu lendo, eu fui buscando uma... Aí você vai... Que, irmãos? Preparar uma mensagem é como você buscar um ouro no meio de um bocado de terra. Ela não vem assim, não está lá na superfície. E eu falei, Deus, o Senhor quer nos ensinar alguma coisa hoje. E, cara, e talvez essa mensagem ela vai ser muito simples, de fato, ela vai ser muito objetiva. Mas eu também quero trazer elementos práticos hoje aqui, irmãos. Porque a gente precisa, sim, de coisas extraordinárias, mas nós precisamos do prático. Nós precisamos do dia a dia. E eu sinto que essa é uma fome da igreja. E como tema, eu coloquei aqui, o tema seria Cristo formado em nós. E eu não vou ler o texto agora, mas abre aí já em Gálatas 4. Eu queria ler o texto todo, mas nós não temos tempo, então eu peço que os irmãos possam ler esse texto em casa e experimentar mais dele, porque ele é muito precioso. Mas enquanto todo mundo abre aí, Gálatas 4, pode deixar aberto aí. Os irmãozinhos hoje estão agitados, hein? E ó, que só começou amanhã, hein? Hã? Vamos lá. Vou colocar aqui porque o vento ali tira. Antes da gente começar aqui, irmãos, eu quero fazer só um panorama geral do livro, tá? Gálatas 4, Paulo vai trazer uma argumentação contra os falsos mestres que estavam ensinando os cristãos da Galácia. Paulo tinha levado a mensagem, Paulo tinha ensinado aos Gálatas sobre o Evangelho, os Gálatas tinham recebido o Evangelho. O texto diz que Paulo chegou lá, os Gálatas o receberam muito bem, a ponto de entregar a vida por Paulo. Tanto é que Paulo vai dizer assim, vocês me receberam tão bem, que eu percebi que vocês eram capazes de tirar os olhos de vocês e me entregar. E Paulo começa a mostrar que os Gálatas, eles receberam a mensagem, eles receberam a palavra, eles se converteram. Só que começou a haver no meio deles um ensino de que eles precisavam guardar a lei de Moisés.
especialmente a circuncisão. Então Paulo vai trazer essa ideia de que, cara, vocês começaram bem o evangelho, vocês entenderam o evangelho, vocês receberam, vocês se converteram, mas agora está havendo no meio de vocês falsos mestres. Quando Paulo sai da Galácia, os irmãos agora começam a ouvir aqueles mestres agora que estavam ali no meio deles, dizendo para eles que agora o evangelho, ele não era totalmente suficiente, era necessário que houvesse mais alguma coisa. Era necessário que agora voltasse às práticas da lei mosaica. Não é para eles, eles estavam ensinando de que o evangelho da graça não era suficiente, de que era necessário haver mais alguma coisa. Então, os Gálatas tinham recebido esse evangelho da graça, o evangelho da salvação pela fé. Porém, esses judeus começaram a ensinar que a fé não era suficiente, que eles precisavam também obedecer à lei de Moisés. A história diz que, inclusive, que alguns diziam que o evangelho era muito, como é que eu posso dizer, era o que nós chamamos hoje da teologia da libertação, é o que nós chamamos hoje da hipergraça. Eles estavam dizendo que Paulo estava ensinando algo que era como se estivesse dando liberdade, era muita liberdade, era muita libertinagem para eles. Para os judeus, a graça era muito libertária, e de fato é. E isso às vezes acontece com a gente hoje, irmãos. Nós olhamos para o evangelho e nós sabemos que ele é o evangelho da graça e que ele nos liberta, mas a gente sempre fica procurando alguma coisa a mais, porque, mano, é muito libertador, ou seja, não é possível que a única coisa que eu preciso fazer é crer. Não é possível. Tem alguma coisa a mais para se fazer. E era mais ou menos isso que estava acontecendo, irmãos. Paulo então escreve essa carta para defender o evangelho e mostrar a justificação pela fé e não pelas obras. E aí você vai ver no versículo 1, no verso 4, que Paulo começa a pregar o evangelho para eles. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Portanto, pensem na seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a do escravo, apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos crianças, éramos como escravos dos princípios básicos deste mundo. Então Paulo vai começar agora a pregar para os irmãos, do verso 1 até o 7, Paulo vai começar a fazer essa ilustração de um filho, do herdeiro. Enquanto criança não tem a sua herança. E Paulo está dizendo, antes de Cristo, irmãos, vocês eram escravos dos princípios deste mundo. Mas agora que vocês conhecem a Jesus, vocês foram adotados como filho. É o que ele vai dizer aqui no verso 5. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Então Paulo começa de novo a pregar o evangelho para os Gálatas. E Paulo começa a aplicar essa ideia do filho adotado, do herdeiro e da ação da escravidão do pecado. Só que ele começa dizendo no verso 4, mas quando chegou o tempo certo, algumas versões vão dizer, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Então Paulo está dizendo aqui agora, irmãos, vocês antes eram herdeiros do pecado, vocês eram escravos do pecado, mas agora veio Jesus, nascido de uma mulher, estando sobre a lei, porque Jesus nasceu sobre a lei, e agora ele fez o quê? Ele vos libertou. Ele fez e nos fez filhos adotados. Então fazemos parte dessa família de Deus. Amém? Então Jesus veio nos resgatar da lei. Agora, como os cristãos, irmãos, não somos mais escravos do pecado. Nós agora somos filhos adotivos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Paulo agora começa a trazer essas informações para eles, começa a dizer isso para eles de novo, começa a pregar esse evangelho da graça. Lembra que existe o evangelho da graça, da salvação, lembra que nós falamos lá na igreja caseira?
Paulo agora começa a trazer esse evangelho da graça para eles. Só que Paulo fica preocupado. Porque no verso 8 ao 11, sabe o que começa a acontecer? Esses caras agora começam a voltar para as antigas práticas. Olha o que Paulo diz no verso 8. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. 9. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos? E ele vai dizer dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Então Paulo agora está mostrando para eles, irmãos, vocês estão entendendo a construção de Paulo? Paulo agora começa a mostrar para eles, cara, vocês eram escravos. Jesus veio, libertou vocês, tornou vocês filhos. E agora vocês querem voltar a essas práticas de coisas que vocês já foram libertos? Percebe, irmãos, que Paulo não está pregando aqui para descrentes. Paulo não está pregando aqui para pessoas que não ouviram o evangelho. Paulo não está pregando aqui para pessoas que não conhecem o evangelho. Paulo está pregando para irmãos que conhecem o evangelho, para irmãos que se converteram no evangelho. Mas o que estava acontecendo? Eles estavam querendo voltar às práticas do judaísmo. As práticas do judaísmo eram boas? Era ou não era? Eram boas, irmãos. Engraçado que ele vai dizer que são práticas inúteis e frágeis. Aos olhos humanos, era pecado? Paulo estava falando de pecado? No sentido de... Não, irmãos, Paulo estava falando de que eles estavam voltando, eles estavam se esquecendo do sacrifício de Jesus e querendo agora crer em Jesus, mas ao mesmo tempo fazer coisas que já tinham sido abolidas pela graça. E é nesse contexto, irmãos, que eu quero desenvolver para vocês e eu quero que a gente corra lá para o verso 19. E aí no meio disso tudo, Paulo vai dizer assim no verso 19. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivessem passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente formado ou desenvolvido em vocês. A sensação de Paulo aqui, irmãos, era como se ele tivesse era como se os filhos tivessem sido abortados. Porque ele vai dizer, sabe o que aqui, ó? Outra vez, porque já tinha acontecido isso uma vez. Outra vez, eu estou sentindo dores de parto por causa de vocês. Mas Paulo vai dizer que essas dores vão continuar até que Cristo seja formado. Vamos pegar para nós? Até que Cristo seja formado em nós. Aí a pergunta que fica é, o que significa Cristo formado em nós? Em vós aqui, no caso, né? Em vocês. Você já parou para pensar? O que significa Cristo formado em nós? Engraçado, irmãos, que Paulo está pregando para irmãos crentes. Paulo está pregando o evangelho para cristãos. Ângelo tem uma pregação que diz, tem até uma mensagem, são 4 mensagens. O evangelho para evangélicos. Por quê, irmãos? E ele até começa dizendo assim, ó, nós crescemos achando que filme da Disney era coisa de Satanás. A gente cresceu ouvindo de que a blusa do Hang Loose de não sei o que é porque era um pacto. Nós crescemos com um bocado de coisa que não era o evangelho de Cristo. Então é necessário que se pregue o evangelho para evangélicos. E é isso que Paulo está fazendo aqui para os Gálatas. Paulo está pregando o evangelho para os evangélicos. Paulo está pregando Cristo para quem é cristão. E a palavra grega aqui, eu não sei dizer, eu não sei falar, mas é morphos,
que significa a forma essencial e não a aparência externa. A ideia, portanto, é de caráter realmente semelhante a Cristo. O que Paulo está dizendo é, até que seja formado em Cristo, não é uma aparência externa, mas é uma essência. É uma formação essencial, ou seja, da natureza. Até que a natureza de Cristo seja formada em vocês, em nós, ele vai continuar tendo dores de parto. E isso perpetua até hoje, irmãos. Até agora, até aqui. Por isso nós estamos aqui. Eu estou lendo um livro chamado Paulo, o Pastor. E ele vai dizer, ele vai usar ele vai usar um termo chamado Cristoforme, que é sendo formado à imagem de Cristo. Ou seja, o propósito de Paulo, ao pregar para as igrejas, era formar Cristo nos irmãos. E esse é o nosso propósito aqui, irmãos. Formar Cristo em cada um de nós. Então os crentes estavam voltando, irmãos. Era como se eles tivessem sido abortados. O que eu entendo com esse texto? O que é, então, ser formado em Cristo, irmãos? Não basta nascer de novo, irmãos. Não basta crer. É preciso crescer rumo a uma maturidade em Cristo, irmãos. Não basta apenas eu vir à igreja. Não basta apenas eu ler a mensagem, a palavra. Não basta apenas eu ter práticas espirituais. É necessário que tudo isso seja formando Cristo em mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Para onde eu quero ir? Porque a verdade, irmãos, que qualquer sistema religioso, irmãos, qualquer sistema religioso que não produz Cristo em nós, ele não pode ser chamado de cristão. Ele pode até ser um sistema de autoajuda, ele pode ser várias coisas, mas não é cristão. Por isso que nós, como igreja, nós precisamos lutar, irmãos, para formar Cristo um no outro. Por isso que nós precisamos ser firmes nessa verdade aqui, irmãos. Porque se a partir do momento que nós, como igreja, pararmos de formar Cristo, nós seremos apenas um clube. Talvez um clube de autoajuda. Talvez uma A. Talvez uma reunião de doentes tentando ser curado. Talvez uma reunião de feridos lambendo feridas. Talvez uma reunião de pessoas que só querem resolver os seus problemas. Se não tiver Cristo, irmãos, se Cristo não estiver sendo formado em nós, nós estamos indo para o caminho errado. Você vai perceber que no meio dos Gálatas o evangelho tinha se perdido, irmãos. E Paulo agora resgata esse evangelho para eles. E começa a pregar isso para eles. Então, Cristo ser formado em nós é o mesmo que sermos formados em Cristo. Ele nasce em nós para que vivamos a sua vida, irmãos. A verdade é que, a partir do momento que nós nascemos em Cristo, nós agora perdemos a nossa vida e passamos a viver a vida dele. Por isso que Paulo vai dizer, eu me fiz escravo. Porque antes nós éramos, como Paulo está dizendo aqui, nós éramos escravos do quê? Do pecado. E nós respondíamos e obedecíamos ao pecado. Mas agora nós somos filhos. Então se nós somos filhos, nós obedecemos a quem? Ao Pai. E qual é o objetivo do Pai? Que seus filhos se pareçam com quem? Com o Filho. Resumindo isso aqui, irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que nós precisamos de maturidade espiritual.
E maturidade espiritual, irmãos, não é quanto eu sei das Escrituras, pelo amor de Deus. Maturidade espiritual não é quanto eu conheço dos versículos, o quanto eu decorei. Maturidade espiritual é o quanto Cristo está sendo formado em você. O quanto de Cristo você tem. Outra coisa que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que a transformação, ela é o quê? Progressiva, porque ele vai dizer, continuarei até que Cristo seja plenamente desenvolvido. Então, é uma transformação progressiva. Então, maturidade espiritual, irmãos, não é simplesmente eu ser transformado de uma vez por todas, porque isso não vai acontecer. Sabe o que é? É eu ser transformado progressivamente, de glória em glória. Dia após dia. E outra coisa que a gente pode pegar daqui do texto, que desse caráter de Cristo sendo formado em nós, é o caráter de Cristo sendo refletido nas nossas vidas. E nós vamos desenvolver um pouco mais. Então, irmãos, o desejo de Paulo para aqueles irmãos e o desejo nosso para hoje, e o desejo de Deus para nós hoje, é que Cristo cresça em nós, irmãos. E que Ele não só habite em você. Porque a partir do momento que que nós reconhecemos e fomos para eles, irmãos, Ele já habita dentro de nós. Concorda? Amém? Mas não é só Ele habitar em nós. Ele precisa o quê? Agir. Ele precisa transformar o nosso caráter. Nós precisamos permitir que Cristo seja formado em nós, irmãos. E isso quer dizer atitudes, pensamentos, comportamentos. É necessário que sejamos transformados de dentro para fora. E, consequentemente, as nossas atitudes externas, elas serão transformadas, irmãos. Só que qual o problema? É que nós queremos primeiramente transformar fora. Nós queremos primeiro ter atitudes para transformar fora e dentro. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas estão olhando para nós e vendo. Mas o convite de Jesus é o quê? Cara, primeiro, seja transformado a minha imagem. E, consequentemente, o seu caráter, a sua transformação exterior, ela vai acontecer. Então, irmãos, para resumir essa primeira parte, Cristo formado em nós é o quê? É que o caráter, a mente e a vida de Cristo estejam sendo desenvolvidas em nós por quem? Pelo Espírito Santo. É isso que significa Cristo ser formado em mim. É a sua vida, a sua mente, o seu caráter sendo desenvolvido em mim. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, igreja. E eu anotei algumas coisas aqui. O que significa isso na prática? Trazendo isso para o nosso dia, pensamentos mais como Cristo. Amarmos mais como Cristo. Reagirmos como Cristo. Obedecermos como Cristo. Desejar mais a vontade de Deus do que a nossa. Por isso, irmãos, o Evangelho não é apenas para levar a gente para o céu. Eu venho falando sobre isso. E a gente já está muito inculcado nisso. O objetivo do Evangelho é fazer com que Cristo seja formado em nós. Por isso que a gente diz, o Evangelho não é para nos melhorar. O Evangelho é para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo.
Vou falar uma coisa polêmica, talvez. Você e eu não somos chamados apenas para seguir Jesus, irmão. Sabia? Seguir Jesus, irmãos, várias pessoas seguem. Pega os textos. Quantas pessoas seguiam a Jesus, irmãos? Uma multidão. Você não foi chamado só para ser seguidor. Quantos seguidores você tem na internet? Quantos te obedecem? Os meus nem curtem o que eu posto. Quanto mais vão me obedecer? Então, irmãos, Jesus não nos chama apenas para segui-lo. Jesus nos chama para sermos transformados, para sermos parecidos com Ele. É lógico que começa no seguir, mas não pode parar no seguir, porque muitos crentes estão parando no seguir. Por isso você não vê as pessoas se desenvolvendo na vida cristã. Por isso a gente não vê transformação na vida dos irmãos às vezes. Por quê? Porque só apenas o segue. E quem segue é apenas simpatizante. Quantas pessoas... Jesus, os ensinos de Jesus é tão bonito. Mas ele só olha quando Jesus fala mais uns aos outros. Né? Para a gente ajudar. Agora na hora que fala Jesus assim, toma a sua cruz e siga-me. Não, mas aí não é assim. Essa parte tem que tirar. Romanos 8 vai dizer assim, porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Ou seja, irmãos, Deus nos predestinou para ser a imagem de Cristo. Lembra que eu falei? De que Deus nos chama para sermos como seu Filho. 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, eu não quero trazer peso aqui, mas eu quero trazer reflexão. Nós falamos isso na Igreja Caseira sexta. A transformação em muitas áreas da nossa vida, ela pode sim ser de uma noite para o dia. Algumas coisas elas vão passar do antes eu era, agora eu não sou. Mas outras coisas elas vão ser na medida que caminhamos com Jesus, de glória em glória seremos formados à sua imagem. Por isso, se você tem um pecado que te assombra, se você tem algo no seu coração que te assombra, confie no Senhor. Deposite sobre a cruz aquilo que está te afrontando. E com certeza, de glória em glória, você será transformado à imagem de Jesus. Amém? Todo mundo entendeu o que é ser formado? Só que agora, irmãos, eu quero trazer aspectos práticos. Aqui eu vou ler muitos textos, então eu só vou citar. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar aqui os textos. Porque eu quero trazer aqui, pelo menos, seis coisas, 6 atitudes, 6 ações que nós precisamos fazer. Porque é o seguinte, beleza, agora que eu sei o que é ser formado à imagem de Cristo, a pergunta que fica é, como Cristo é formado em mim? Não é? Vocês não se perguntaram? Mas eu estou perguntando para vocês. Então, como é que Cristo é formado em você? E aqui, antes de eu entrar nesse aspecto, irmãos, eu quero tentar desmistificar uma coisa que eu vejo muito aqui no nosso meio, que é, às vezes nós tentamos espiritualizar coisas demais e transferimos aquilo que é responsabilidade minha para
espiritualidade. É lógico que precisamos do Espírito Santo. Mas, sinceramente, irmão, você acha que o Espírito Santo vai acordar e vai falar para você assim, ó? Ele pode fazer, lógico, mas ele vai falar para você, ora hoje. Leia a Bíblia hoje. Primeiro, precisa partir de um desejo. Mesmo que seja forçado. Mesmo que seja como ir para a academia. Como é que o pessoal fala? Eu não lembro mais não, mas tem uma expressão que o pessoal fala aí, que eu estou indo porque é o jeito mesmo. E tudo começa porque é o jeito mesmo, irmão. Porque o pecado que atua em nós, ele não quer que você conheça Jesus. Ele não quer que você seja formado à imagem e semelhança de Cristo. Sabe por quê? Porque se você for formado à imagem e semelhança de Cristo, a primeira coisa que você vai fazer é chamar outros irmãos e você vai querer formar Cristo em outros. Então, como que Cristo é formado em mim, irmãos? Como? A primeira pergunta. E eu te digo que é contemplando Cristo na palavra. Deus nos transforma, irmãos, na medida que nós olhamos para Cristo. E como nós vamos conhecer quem Cristo é? Na palavra. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, se você quer ser formado em Cristo, contemple na sua palavra. Colossenses 3,16 vai dizer que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Irmãos, não basta a gente ler a Bíblia para a gente simplesmente chegar na igreja caseira para ficar discutindo teologia. Não basta a gente ler a Bíblia para simplesmente alguém chegar para mim e eu ter um versículo pronto para explicar para aquela pessoa. Não é para isso. A gente precisa ler a Bíblia para procurar Cristo ali, irmãos. Para que os seus pensamentos entrem em nossos pensamentos, para que o seu caráter entre em nosso caráter, para que a sua vontade seja feita em nós. Então, para quem está anotando aí, a primeira coisa para que Cristo seja formado em mim é contemplá-lo nas Escrituras. Amém? A segunda coisa é vivendo em dependência do Espírito Santo. Cristo é formado em nós, irmãos, pela ação do Espírito. Não é apenas pelo esforço humano. E aí você vai falar, pô, mas você se contradiz aí, né? Não, irmãos. O que eu disse é, não apenas pelo esforço humano, mas também. Porque a ação de buscar o Espírito, ela é um esforço humano, sim, irmãos. Ela passa pelo nosso esforço. Você acha que para manter esse corpo esbelto aqui, com essa barriga linda, eu preciso me esforçar? Que é o quê? Comer muito. Ontem minha esposa fez um hambúrguer, irmãos, ó, top, velho. Ali sim é um hambúrguer artesanal. Só o hambúrguer, se eu tirasse, dava para fazer 2 pães. Você acha que para manter esse corpinho aqui é fácil? Não, irmãos. Eu preciso comer muito. Você acha que Danilo ali, para manter aquele físico, o negão, shapeão ali, é o quê? Tem que esforçar. Por mais que ele não está esforçando, mas ele precisa esforçar. O irmão Paulo é um exemplo nosso meio, irmãos. Ó, o irmão Paulo está indo para a academia. Ó, você viu, o irmãozinho chegou magrinho lá, sexta-feira. Exemplo para nós, irmãos. Mas isso tudo passou por um esforço, não está passando por um esforço? Aí a gente fala, brinca que Danilo não se esforçou agora, mas ele está colhendo a semente de algo que ele plantou lá atrás. Entendeu, irmãos? Eu estou fazendo essa brincadeira aqui para descontrair, mas por que eu quero dizer, irmãos? Porque depende do Espírito, sim. É totalmente dependência do Espírito, mas precisa do nosso esforço. Gálatas 5,16 aqui vai dizer,
Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se nós estivermos vivendo pelo Espírito, irmãos, de maneira nenhuma a nossa carne vai ser satisfeita. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não tem como andar no Espírito se a gente não vive no Espírito, irmãos. E andar e viver no Espírito aqui, eu não estou dizendo que você vai andar igual muitos aí, chamando gato. Não é. Não vou desenvolver isso aqui não, só vou abrir uma janela e depois não saio. Então, irmãos, como que eu faço isso? Orando todo dia, pedindo que o Espírito Santo governe as nossas decisões, governe os nossos pensamentos, governe a nossa atitude. Só assim Cristo vai ser formado em mim. Amém? Terceira coisa, negando a carne e obedecendo a Deus. A formação de Cristo, irmãos, passa por abandonar nossas práticas, que nada tem a ver com Jesus. O mesmo Gálatas 5:24 vai dizer assim, ó: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Lucas 9:23. Jesus disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus falou, negue-se a si mesmo e tome uma vez por ano a sua cruz? Tome a cada 3 meses? A cada 1 mês? A cada 15? Não, é diariamente, irmãos. Ou seja, o negar a si mesmo é hoje. É agora. Talvez o negar a si mesmo para vocês, sabe o que é? Eu estou doido para ir para casa, meu Deus, que palavra demorada, eu quero ir para casa, eu quero dormir. Ou talvez nós nem queríamos acordar hoje. Então, irmãos, sempre que houver conflito entre sua vontade e a vontade de Deus, escolha obedecer a Deus, irmãos. Porque a nossa vontade, ele sempre vai prevalecer para o pecado. Lembra que nós lemos sexta-feira? O nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Então, se queremos que Cristo seja formado em nós, outra coisa que precisamos fazer é negar a nossa carne. Outro aspecto importante da formação de Cristo em nós é permanecendo em Cristo, irmãos. E pode parecer algo básico. Como eu falei, Jesus vai nos falar o quê? Que a transformação ela acontece diariamente, mas ela acontece por meio da comunhão constante com Ele. Ou seja, é permanecer dia após dia. João 15:4 vai dizer assim, ó: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ó a promessa. Jesus prometeu um carro. Jesus prometeu o quê? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não pertencer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então, se você deseja que Cristo seja formado em você, permaneça nele. E a continuação do verso do 4 ali é: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, irmãos, precisamos desenvolver uma vida contínua de oração, adoração e dependência ao Senhor. Porque só assim, o caráter de Cristo, nós seremos formados à imagem e semelhança dele. Já estou terminando. Falta 2. O quinto é algo que a gente fala muito aqui, irmãos. Se a gente quer que Cristo seja formado em nós, irmãos, precisamos participar da comunhão da igreja. Não tem como, irmãos. Sabe por quê? Porque o Deus usa uns aos outros para amadurecer a gente. É na comunhão dos santos
que seremos amadurecidos. Lembra no sermão do domingo passado que Paulo falou assim, no meio de vocês há uma confusão, mas é até bom que haja confusão mesmo, porque aí a gente vai saber quem são os maduros. É necessário, irmãos, que estejamos na comunhão dos irmãos. Efésios 4:13 vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Hebreus 10:24. Olha o que o escritor de Hebreus vai dizer. Importemo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, uma outra forma de Cristo ser formado em nós, irmãos, é na comunhão da igreja. É na comunhão dos irmãos. A formação de Cristo, irmãos, não acontece de forma isolada. Nós precisamos gritar isso por todos os prédios dessa cidade, irmãos. Porque há um engano no meio da igreja do Brasil, há um engano no meio de muitos irmãos achando que Cristo será formado nos irmãos sozinhos, isolado, apenas no seu lugar secreto. Isso não é verdade, irmãos. Amém? E a última coisa. Essa vai para tu, irmã Sandra. Aí você fala assim, eu já entendi. Mas uma das formas de Cristo ser formado em nós, irmãos, é aceitando os processos de Deus nas provações. Muitas vezes Deus vai usar a dificuldade para moldar nosso caráter, irmãos. Percebe o que eu estou dizendo? Muitas vezes Deus vai usar as dificuldades para moldar o nosso caráter. Por isso que aquela palavra de Heber, no último dia, e Sara até postou lá no que Beth compartilhou no grupo, Deus não desperdiça nada, irmãos. Então, se você está passando provação, pode ser de qualquer forma, irmãos. Deus pode estar usando esse processo para formar Cristo em você. De onde eu tirei isso? Tiago 1:2-4. Vai dizer assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova de sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem coisa alguma. Romanos 8:28-29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem formados conformes à imagem de seu Filho, a fim de que sejam um primogênito entre muitos irmãos. Aqui, irmãos, esse texto conecta tudo que eu estou dizendo. O propósito de Deus é que Cristo seja formado em nós. Você vai ver que em Romanos 29, Paulo vai dizer isso. E aí, para a gente amarrar tudo isso que eu falei, a gente lê o texto e a gente viu que Paulo vai dizer até que Cristo seja formado em vocês. Paulo diz até que vocês tenham mais conhecimento? Paulo diz até que vocês sejam mais religiosos? Paulo diz até que todos guardem as regras? Paulo falou isso, irmãos? O que Paulo diz? Até que todos
que Cristo seja formado em vocês. Então, o maior desejo de Paulo, irmãos, para os Gálatas e para nós, que Deus quer para nós hoje, irmãos, não é que a gente se torne especialista da lei. Não é que a gente se torne o cara que as pessoas que saibam falar sobre as Escrituras, as pessoas que saibam pregar, evangelizar, falar sobre igreja caseira. Não, irmãos, não é isso. O propósito de Deus para nós é que nos tornemos parecidos com Jesus. Da mesma forma, irmãos, o propósito de Deus não é te salvar do inferno. É que Cristo seja formado em você. Então, a grande pergunta dessa mensagem que eu queria deixar como reflexão é: será que Cristo está sendo formado em mim? Quando as pessoas olham para mim, o que elas veem? Meus pensamentos, irmãos, refletem Cristo? Aquilo que eu falo reflete Cristo? As minhas atitudes refletem Cristo? O meu caráter reflete Cristo? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer hoje. Porque talvez, irmãos, nós estamos como esses irmãos aqui da igreja da Galácia. Talvez nós estamos ocupados com muitas coisas. Lembra que eu até falei com vocês que eu estava refletindo sobre aquilo que aconteceu com a menina e tal, que os caras jogaram lá sem a corda e tal. Talvez nós estamos gastando tempo com todas as outras coisas. Muitas coisas. E por isso nós não estamos conseguindo crescer em Cristo, irmãos. Por isso, talvez a gente não está conseguindo que Cristo seja formado em nós. E aí o convite para mim e para você hoje de manhã é: a gente precisa se render novamente a esse processo. Porque a sensação que eu tenho é como se esse processo ele tivesse saído da nossa vida. E a gente trata ele apenas quando nós estamos reunidos como igreja. Porque a gente só fala disso quando a gente está reunido. Que a gente possa permitir que o Espírito Santo entre no nosso coração, irmãos. E aqui eu não estou trazendo peso sobre práticas espirituais, irmãos. Mas, de verdade, só há uma forma de a gente conhecer Jesus. Sara sempre fala isso assim: só há uma única dieta, irmãos. Se você quer que Cristo seja formado, é necessário que haja práticas espirituais. É necessário que Cristo seja edificado em nosso meio. Mas para que Cristo seja edificado, é necessário que a gente tenha práticas de oração. É necessário que nós tenhamos práticas de jejum. É necessário que nós tenhamos práticas da leitura. E as práticas não são só 5 práticas. Existem várias práticas. O estudo é uma prática espiritual. E para a gente fechar, Gálatas 2:20 vai dizer assim, ó: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos dizer isso hoje? Como diz o poema, né? O jardineiro é Jesus e a árvore somos nós.
Será que Cristo está sendo formado em você? Será que você está permitindo Cristo ser formado em você? Para os casados, será que você está permitindo que seu cônjuge seja a foice de Cristo para formar você? Para essa mesa ser construída, irmãos, foi necessário passar uma máquina aqui. Será que a gente está permitindo que os irmãos seja essa lapidar de formação de Cristo em nós? Ou na hora que o negócio pega? Tanto é que eu lembrei aqui, ó, Paulo vai dizer, sabe o que, ó? Esses caras começam, estou parafraseando, tá? Esses caras começaram a ensinar uma coisa para vocês e agora vocês esqueceram de mim. Quer dizer que só porque eu estou falando a verdade para vocês agora eu não sirvo mais? Ele não disse com essas palavras, tá? Mas é como se ele estivesse falando isso. É como se os irmãos estivessem esquecendo porque Paulo estava pregando a verdade, mas aqueles caras estavam pregando alguma coisa que massageava o ego deles. Então Cristo não é formado assim, irmãos. Cristo só vai ser formado em nós a partir do momento que tudo isso que eu falei aqui e mais outras coisas estiver agindo em nosso coração. Então a minha sugestão, irmãos, é que de verdade, se vocês quiserem, eu posso postar lá no grupo o resumo disso aqui. Para que vocês... Eu sei que aqui hoje é calor, muitas coisas, já está perto do almoço, todo mundo já está assim. A gente não consegue absorver tudo isso. Mas a mensagem vai estar lá, eu acho que quarta-feira, né, Dan? Já vai estar no YouTube. Ouça. Não precisa você ficar olhando para minha cara feia lá, não. Só bota lá e ouve. Porque só assim, irmãos, a gente vai crescer. Só assim Cristo vai ser formado em mim e em você. Amém?